Calma, calma, respira. Isso, vamos lá, deixa eu me explicar. Antes de mais nada, eu não ia nem falar sobre Blade Runner 2049, porque eu não tenho feito tantas críticas e análises de um filme só aqui no canal. Mas eu precisava falar desse filme aqui, porque ele superou todas as minhas expectativas. E é por isso que eu vou fazer uma breve análise dele e do filme original de 1982, que inclusive eu vou deixar bem claro que eu gosto muito do filme original também, mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu gostei mais de Blade Runner 2049. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e vamos lá. Primeiro, essa é a minha opinião, ela não é uma opinião absoluta, é o que eu realmente sinto. Eu assisti o Blade Runner 2049 há uns 2 dias atrás e eu tenho pensado muito no filme e no filme original, que é inevitável você ligar um filme ao outro, por mais que o filme original seja de 35 anos atrás. E galera, eu tenho plena consciência da importância, da relevância que o Blade Runner original tem para a história do cinema, principalmente quando a gente fala dessa temática cyberpunk e de ficção científica. E eu não quero fazer esse vídeo aqui só para falar, eu quero polemizar, não sei. Não, é realmente o que eu senti quando eu saí do cinema há 2 dias atrás. Bem, vamos lá. O Blade Runner original é de 1982, dirigido pelo Ridley Scott, que é um diretor que já fez muita coisa boa, mas também de vez em quando faz umas coisas razoáveis por aí. Inclusive eu considero o Blade Runner original o melhor filme dirigido pelo Ridley Scott. Talvez ele fique só pau a pau ali com Alien, o Oitavo Passageiro, que é outro filme que eu gosto pra caramba. Mas esse filme aqui, eu fico imaginando em 1982, as pessoas que assistiram ele no cinema, o quão impressionadas a maioria deve ter ficado. É claro que na época que o filme foi lançado, a crítica não engoliu muito o filme não. Ele foi virando esse clássico cult com o passar dos anos, mas ele merece de uma vez por todas isso, porque ele influenciou aí 1 milhão de outros filmes, com aquela coisa cyberpunk, tecnológica. A gente já tinha clássicos de ficção científica na época, inclusive o próprio Star Wars, mas o Blade Runner ele trazia uma abordagem diferente. Ele era um filme mais intimista, né? O visual das cidades, o Deckard na navezinha dele, passeando lá pelas cidades, aquelas luzes na noite, aquilo tudo era sensacional. A trilha sonora era impactante, né? Marcava, casava muito bem com o visual, e a história era intrigante, por mais que ela não fosse algo extremamente surpreendente, com um monte de plot twist, mas era algo muito interessante de se ver na época. A questão dos replicantes e de eles serem mais humanos do que os próprios seres humanos, você ter os Blade Runners para caçar essas criaturas que estavam tendo umas problemáticas na época, e eles tinham todo aquele aparato para identificar se era uma pessoa ou se era um replicante, de tão semelhante que eles eram. Então tinha toda uma questão de corporação, ou seja, o filme é maravilhoso, é um baita filme mesmo. I was looking for 6 replicants in a city of 106 million people. Mas então, Lucas, por que demônios você tá falando que o Blade Runner 2049 é melhor que o Blade Runner de 1982? Vamos lá. Na minha concepção, na minha opinião, o Blade Runner original ele teve várias versões, né? Ele teve 5, 6 versões diferentes, com cortes diferentes. Eu assisti a versão final mais recentemente. Eu já assisti o filme 3 ou 4 vezes aí no decorrer da vida. Antes de ver a continuação, eu assisti o original. A versão final ele tem, sei lá, 1h52 mais ou menos de duração. Ou seja, é um filme médio. Não é pequeno, nem grande. Mas é um filme direto ao ponto. Por mais que ele introduza todas essas concepções maravilhosas, né, essa temática futurista mesclada com o gênero noir e aqueles personagens intrigantes, tudo, na minha opinião, acontece muito rápido, muito direto, até meio que caso blockbuster demais. É como se as coisas, a ideia estivesse em tela, mas elas não fossem
tão desenvolvidas com mais calma. Todas as vezes que eu assisti o Blade Runner original, eu pensei assim, caramba, esse filme é muito massa. Mas eu fiquei com aquele gostinho de eu queria ter visto mais sobre aquilo. Eu queria, sei lá, o Roy, por exemplo, que talvez seja o personagem mais intrigante do primeiro filme. O replicante lá com aquela fala dele na chuva no final do filme que marcou aí para a história do cinema. Eu queria ter visto um pouco mais desse personagem, um pouco mais, né, das questões dele querer viver mais e dele lutar por aquilo, e a gente acaba tendo uma coisa mais cortada, mais fatiada. E é aí que entra o Blade Runner 2049. O filme tem 2 horas e 45 minutos de duração. É um épico de quase 3 horas. O filme ele tem 1 hora a mais do que o filme original. Ou seja, ele tem muito mais tempo de desenvolver essas questões da tecnologia, dos replicantes, do mundo que as pessoas vivem e o quão os humanos e os androides, ciborgues, os replicantes são parecidos uns com os outros. Fique tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler do filme novo, até porque você pode não ter assistido, vai ser difícil, mas vamos lá. O filme, primeiro, ele é dirigido pelo Denis Villeneuve, um dos diretores mais promissores da atual geração de diretores. O cara dirigiu a Sicário, dirigiu A Chegada, dirigiu Os Suspeitos, Incêndios. Só filmaço, filme que eu gosto pra caramba, um dos meus diretores favoritos aí. E o cara faz um trabalho excepcional aqui. A imagem, ela conversa com você, por mais que esteja silêncio absoluto na tela. E ele não tem pressa nenhuma em contar isso visualmente. Você vê em alguns momentos o personagem principal do Ryan Gosling parando em alguma ambientação e andando lentamente com uma certa cautela, e você fica ali quase 1, 2 minutos ou 3 minutos acompanhando o personagem, e a imagem, o visual, o enquadramento é simplesmente maravilhoso. Sem contar a trilha sonora marcante desse filme, que é tão boa quanto a original e chupa muito da questão do original também, né? Você tem aqueles bom, bom, bom. É algo novo no cinema? Não é algo novo, mas casou muito bem com a imagem, com o enredo que nos é apresentado no decorrer do filme. E eu no cinema, eu vendo aquilo ali, aquele som entrando na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu tô em êxtase. E o filme, ele respeita muito a essência do original, seja o próprio visual do filme, que em vários momentos remetem muito o filme original, ou seja, toda a cultura, o universo, né, de replicantes, de Blade Runners, e as questões sociais que a gente vê no primeiro filme estão mais presentes aqui e até mais trabalhadas, porque ele tem mais tempo, ele tem cautela em trabalhar mais detalhadamente essas coisas. É por isso que o filme até é tão grande assim. Isso pode incomodar algumas pessoas, né, que querem uma coisa mais direta, mais vamos lá, vamos acontecer, mas no meu caso me comprou demais, viu? E um alívio pra mim nesse segundo filme é a apresentação dos novos personagens. Eu fiquei com medo deles serem meio vagos e estarem ali só pra trazer os personagens antigos de volta, mas não. Eles são tão complexos ou mais complexos do que os personagens originais. Começando pelo personagem interpretado pelo Ryan Gosling, que o Ryan Gosling, ele é um ator que ele não é overacting. E isso incomoda muita gente, porque ele é um cara muito centrado, o estilo de atuação dele é muito contido, ele quase não mexe muito, não se exprime muito, igual eu fico mexendo o tempo todo. Ele é um cara contidão, ele fica na dele, e isso casa muito bem com esse personagem. Por mais que seja um personagem marcado, cheio de dúvidas e cheio de coisas no passado, você sente isso pelo olhar, pelos pequenos gestos, mas ele acaba entregando uma performance mais visceral quando necessário, nos momentos de ação ou em pequenos momentos em que o personagem simplesmente estoura. I always told you, you're special. E um exemplo dessa complexidade desses novos personagens é o interesse amoroso do personagem do Ryan Gosling, digamos assim, vivido pela Ana de Armas. Tinha tudo para ser uma personagem superficial que estaria ali só para interagir com o protagonista, mas não, ela vai muito além disso e ela vai crescendo no decorrer do filme de maneira brilhante.
E o uso dos efeitos especiais e da tecnologia que a gente tem agora em 2017 ajudou muito isso. E o bendito Deckard, né, o personagem do Harrison Ford, onde que ele entra? Eu não posso dar muitos detalhes para não entrar na zona de spoiler, mas o Harrison Ford tá muito bem. O personagem dele é usado com cautela em momentos essenciais. As cenas que ele aparece, a maioria são excelentes, então é um ótimo uso de um personagem icônico e que mesmo que ele não esteja ali em tela, a presença dele está ao redor do enredo o tempo todo. Blade Runner de 1982 é uma obra que vai ficar sempre na memória do cinema. Se eu fosse dar uma nota pro original, eu arriscaria dar 9. 9 porque essa questão de eu querer ver mais coisas no primeiro, porque o conceito é interessantíssimo e eu acabo querendo mais, e sabe? Então eu dou 9, eu não acho um filme perfeito. Essa é a minha opinião. E o Blade Runner 2049 eu dou 10. É um filme que me ganhou, eu pensei muito nisso. E pra mim é uma obra-prima da ficção científica. Eu acho que vai ser um filme tão importante quanto o primeiro, seja em aspectos técnicos, que é tudo perfeito, direção, trilha sonora, efeitos visuais, enfim, maravilhoso, é muito bom. É um filme contemplativo, você tem que sentar, né, ter paciência. As questões sociais, humanistas abordadas aqui são muito interessantes. Eu queria parabenizar também os roteiristas desse filme, que é o Michael Green e o Hampton Fancher, que foram caras que conseguiram trazer coisas muito novas para esse enredo, mas respeitaram muito a mitologia original. Então, ó, palmas para vocês, pro Denis Villeneuve e para todos os atores aqui que estão muito bem também. Então é isso, galera, essa é a minha humilde opinião, espero ter me expressado bem. Eu gostei muito desse filme, não vejo a hora de... Eu tô pensando em ir no cinema assistir de novo, porque eu saí maravilhado do cinema. Gosto muito do original, então a importância dele é algo que sempre vai existir na cabeça de todo mundo. E eu quero saber agora a opinião de vocês. Vocês assistiram ao novo filme? Vocês gostaram? Vocês discordam de mim? Vocês concordam? E o que que vocês acham dessa temática cyberpunk aí? Deixa todos os seus pensamentos aí nos comentários que eu vou ler. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like para dar aquela força aqui pro Refúgio Cult. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.